Abra sua Bíblia comigo, livro de Jó, capítulo 1. E nós faremos a leitura dos versos 6 a 12. 6 a 12. Está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mantenha sua Bíblia aberta comigo nesse texto, por favor. Esse texto relata e registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. Eu quero crer que no contexto aqui são os anjos, e esta reunião deve ter acontecido nas regiões celestes. Curiosamente, Satanás aparece por lá, e quem dá o pontapé inicial na conversa é o próprio Deus, perguntando para ele: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? Que Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. E íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse ainda eu não observei, tem outras agendas, ando meio ocupado, quem sabe um dia eu bote os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás não. Satanás respondeu assim: ué, mas também puderas. Desse jeito aí é muito fácil. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a família dele com um grande muro de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, Satanás insinua que Deus só recebe adoração porque ele suborna as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é,
apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que Jó não é íntegro, que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que a religião dá lucro. Satanás insinua que Jó só adora a Deus por aquilo que recebe de Deus, e não pelo caráter de Deus. E ele então levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem um centímetro a mais. Nós adoramos o Senhor que manda no céu, que manda na terra e que manda no inferno. Com a permissão de Deus, entretanto, Satanás sai dali e faz um estrago na vida de Jó. Observe comigo, por favor, o versículo 3 do capítulo 1. Está escrito no finalzinho lá, que Jó era o homem, ou o maior de todos os homens do Oriente. O que significa isso? Significa que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o mais piedoso e ao mesmo tempo o mais rico. E aqui cai um mito: não é pecado ser rico. É possível ser o mais rico e o mais piedoso ao mesmo tempo. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Mas vejam vocês, por favor, no capítulo 1, versos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico à falência, à bancarrota, ao colapso financeiro. Meus irmãos, aqui para nós, quem sempre viveu na magrela, quando a crise aperta mais um pouquinho, ele está acostumado. Mas o cara que é o mais rico, de um dia para a noite, decretar falência, tira o chão da pessoa. Muitos se desesperam, outros se insurgem contra Deus, outros dão um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia que ele está quebrado, falido, ele responde assim: o Senhor o deu, ou o Senhor o tomou. E ele diz ainda: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não levarei nada deste mundo. Portanto, o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Notem comigo, no capítulo 1, no versículo 2, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Se vocês perceberem no capítulo 1, versículo 5, Jó era um pai exemplar, um pai que, apesar de uma agenda tão congestionada, priorizava seus filhos, orava pelos seus filhos, fazia sacrifícios em favor dos seus filhos, santificava os seus filhos, era um pai presente.
E agora, no mesmo dia do colapso financeiro, acontece uma tragédia. Seus filhos todos estão reunidos no aniversário do primogênito, quando vem um acidente. A casa desaba sobre eles e todos os filhos morrem no mesmo acidente. Pensa comigo como é que um pai sepulta todos os filhos no único dia. Pensa comigo como é que esse pai volta do cemitério. Como é que recomeça a vida. Como é que ele se levanta do luto. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É derrota segundo a tese de Satanás. Prova que ama mais a Deus do que a família, e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem o capítulo 2, versos 1 a 6. Mais uma vez Deus está reunido com seus filhos. Eu quero crer com os anjos, sejam os anjos. Eu quero crer aqui nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu de novo por lá. E é Deus quem dá o pontapé inicial de novo, perguntando: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou antenado, estou procurando uma brecha. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro. Jó provou que me ama mais do que a família. Jó provou que me serve não por aquilo que eu dou, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e constitui Jó em seu advogado na terra, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, diz a Bíblia que Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E diz a Bíblia que este homem, que já está falido e enlutado, agora fica doente. Sua pele vai ficando avermelhada, daqui a pouquinho bolhas de pus vão se formando, daqui a pouquinho a sua pele vai ficando necrosada. E diz a Bíblia que ele pega um caco e começa a raspar a sua pele necrosada. Bolhas vão se formando de pus. E diz Jó, o livro, que ele morde nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não tem alívio. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Seu corpo cheira mal. As pessoas passam e cospem. Asco. Quando a sua mulher vê esse cenário terrível, repulsivo, ela se dirige a ele e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso. Tem hombridade de tirar a sua própria vida. E Jó responde para ela: tu falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal.
e no capítulo 2, verso 10, que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo, e ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas notem comigo o capítulo 2, versículo 11, que agora vem os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Verso 12, levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a cabeça, e sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Preste atenção, me permita uma pergunta: esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta categórica é sim, esses homens eram amigos de Jó. Você já visitou alguém desse jeito? 7 dias, 7 noites, sentou na terra, sem falar nada, se condoendo de alguém? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais amargas da sua vida? Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens é que eles começaram num dado momento, entre aspas, fazer teologia. Num dado momento eles começaram a desenvolver uma lógica simples de causa e efeito. E eles começaram a pensar: ninguém sofre sem causa. Para alguém estar sofrendo é porque fez alguma coisa errada. Então eles pensaram: para Jó estar sofrendo e sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Eles acusaram Jó de ladrão, eles acusaram Jó de adúltero, eles acusaram Jó de louco. Eles falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Eles falaram para Jó que ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. Eles cravejaram Jó com as suas setas envenenadas. Eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor de suas críticas levianas e desumanas. Eles massacraram Jó. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó se defendeu, se defendeu, se defendeu, se queixou, se queixou, se queixou, perguntou, perguntou, perguntou. Jó levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus, 34. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso lhes garantir que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, estão percebendo que Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida humana. Primeira área, a vida financeira. Meus irmãos, não é fácil um homem construir um patrimônio e de um dia para a noite perder tudo. Segunda área, a saúde. Nenhum ser humano, por mais nobre, por mais culto, por mais rico, por mais famoso, consegue manter o peito estufado e o nariz empinado num leito de CTI. A enfermidade reduz o homem à sua fraqueza. Jó está chagado. Jó é uma carcaça humana.
Jó é um aborto vivo. Jó é uma ferida aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que Jó mais precisou do apoio da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre, morre logo. E ela tira o único calço que ele ainda tinha para se manter de pé. Quarta área vital: os filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe sepultar filhos. Não é natural os filhos furarem a fila, irem primeiro. Quinta área: as amizades. Aqueles que deveriam ser bálsamo se tornam vinagre. Aqueles que deveriam ser consoladores tornam-se acusadores molestos. Se vocês estão percebendo comigo, Jó está agora no fundo do poço. O senhor não tem mais nada para perder. Mas uma coisa Jó não perdeu: a sua confiança em Deus. Porque quando ele estava no fundo do poço, ele arranca da alma um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei o meu Redentor, revestido o meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e começa a falar. Mas quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, curiosamente, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus fez 70 perguntas para Jó, todas retóricas, impossíveis de serem respondidas. Deus perguntou para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi se revelando a Jó, e Deus foi mostrando a sua grandeza para Jó, e Deus foi mostrando a sua soberania para Jó, e Deus foi mostrando a sua majestade para Jó, e Deus foi abrindo as cortinas da eternidade, despejando em catadupas, torrentes da sua glória, da sua majestade em cima de Jó. E Jó foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da vida, que mudaram a história dele, que pode mudar nesta noite a sua história também. Que verdades são essas que ele descobriu? Vamos para o capítulo 42, porque a resposta está lá. 42 de Jó. A primeira coisa que Jó descobriu, meus amados, vejam comigo, está aí no versículo 1 e versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Deixa eu lhe dizer algo: você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Toda semana basicamente eu passo numa livraria de aeroporto para dar uma olhadinha nas novidades que estão saindo. E vocês sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda, e livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito. E esses livros, via de regra, dizem para você o seguinte: você é forte, você é um gigante, você tem a força, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós temos fraquezas intransponíveis, se não vejamos.
temos fraquezas físicas. Ô gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres mais sábias do que os homens driblam isso melhor com um bom cosmético. Daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, tem mais jeito não. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, se não todos nós, nas noites mais escuras da alma, já gememos, já choramos, já sangramos, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Mas temos fraquezas também morais. A maioria de nós, já com lágrimas nos olhos, disse: meu Deus, eu não quero mais cometer esse erro, meu Deus, eu não quero mais cometer esse pecado. Daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer, esse não fazemos; o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas bendito seja Deus, quando você pode dizer: mas eu sei que o Senhor, o meu Deus, tudo pode. Tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem solução, para Ele não tem situação que Ele não resolva, para Ele não tem pecado que Ele não perdoe. Ele tudo pode. A maior necessidade, amados irmãos, para nós como crentes, como igreja do Senhor Jesus, é sabermos quem é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. A.W. Tozer, que foi um dos escritores mais profícuos e mais lidos no século passado, ele diz que o maior problema da igreja evangélica é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo e tomando o seu próprio pulso, quando na verdade o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as grandes nações e potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Me permita ilustrar isso de uma maneira muito simples. Um pai caminhava com seu filho de 3, 4 anos pela rua, mão dada, quando de repente o menino vira para o pai e faz uma pergunta. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai deu uma engasgada, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 3 anos. Qual é o tamanho de Deus? Ficou em silêncio, continuou caminhando, matutando na pergunta. Quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas, e disse: filho, olha para cima, está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo, papai. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: ah, papai, pequeno, muito alto. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto,
Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. Ele chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Papai, esse é grande, mas é muito grande. O pai disse: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade, meus amados irmãos, que Jó descobriu, está aí no versículo 2. Ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste bem atenção nisso. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em acaso, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em olho gordo. Nós cremos que há um plano eterno, perfeito, estabelecido por Deus antes mesmo de criar o universo. Deus não faz rascunhos nos seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com a história. Então preste atenção nisso. Nada acontece na sua vida por acaso. Se Deus permite você passar por uma prova, é porque Ele tem um propósito nisso. Como diz a nossa irmã Cassiane, até quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando. E Ele não trabalha contra nós, Ele trabalha por nós. Você e eu podemos afirmar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda isso, irmão. Acalme o seu coração, descanse a sua alma. Deus é soberano, Ele está no controle, Ele está assentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. A história não está à deriva, a história não está dando volta, a história caminha para uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. A vitória é da verdade e não da mentira. A vitória é da justiça e não da injustiça. A vitória é do bem e não do mal. A vitória é do cordeiro e não do diabo. A vitória é da igreja e não do mundo. Louvado seja Deus. A terceira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 3, a parte B. Ele reconheceu a sua profunda limitação quando ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Qual o contexto de Jó está falando isso aqui? Quando você lê, e deixe-me dar uma dica para vocês, uma notinha de rodapé. Eu tenho aprendido ao ler a Bíblia, via de regra, para você entender melhor, é ler um livro todo numa sentada só. Se você ler um versículo hoje, daqui a semana que vem vai ler outro, você nunca conecta as coisas. Então pega um sábado, um feriado, dá uma lida no livro de Jó numa sentada só, e você vai perceber o seguinte, que Jó, ele não foi um estoico, que ficou no canto da sala, rangendo os dentes, calado, aguentando sozinho, calado, o sofrimento. Não, ele falou muito, ele abriu o bico, ele perguntou, ele se queixou, ele lamentou, ele reclamou, o tempo todo, ele espremeu o pus das feridas da alma. E quando você está sofrido, ou você fala de pouco, ou você fala demais. Ele falou demais, falou muita coisa, ele fez muitas queixas contra Deus, ele fez muitas acusações contra Deus, até o momento que Deus se revelou a ele na sua majestade, na sua grandeza, na sua sabedoria, na sua imensa majestade. Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber.
Lição aprendida: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Então não dá para você conhecer a Deus e ter o peito estufado, narizinho empinado. O que você sabe, você só está arranhando a superfície. Então quando você encontrar uma pessoa que fica rotando em cima de você muito conhecimento, pode ter certeza, ele não sabe quase nada. Com aquele cara que você vai conversar com ele, eu falei: você é a Bíblia de capa a capa. Ele só sabe a capa da primeira e a última capa, porque o resto ele não sabe mais nada. Não há chance de você conhecer a Deus e ser soberbo. Não há chance de você conhecer a você mesmo e ser soberbo. Jó reconhece a sua limitação. Mas a quarta verdade que revolucionou a vida de Jó, por favor, confira comigo, está no versículo 5. Ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pastor Henrique, eu fico em crise com esse versículo, porque parece-me que esse versículo está em contradição com o que Deus dissera acerca dele. Observaste, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Isso não é um elogio de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso é Deus. E Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus disse que ele era o homem mais piedoso da sua geração, pode agora afirmar que conhecia Deus só de ouvir? Agora os seus olhos veem a Deus. Dá para entender isso? Não parece contraditório? Como é que nós vamos entender isso? Então me permita uma pergunta para explicar. Você conhece a Deus? Conhece? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Eu explico. Imagina um cidadão que nunca tinha visto o mar. Eu acho que eu era goiano ou mineiro. E ele chega ao mar e vê o mar pela primeira vez e fica extasiado e diz: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz assim: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eu vou lhe dizer, quando você estiver lá no céu, glorificada, 1 milhão de anos lá, sabe o que você vai estar fazendo no céu? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser. Jamais haverá um tempo, se é que podemos falar de tempo na eternidade, que você possa dizer: agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu posso botar a vida no piloto automático e vira rotina. Então, é preciso obedecer o que o profeta disse: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Jó está dizendo é o seguinte: eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para eu conhecer acerca de Deus. Mas a última verdade que Jó vai descobrir, irmãos, que vai mudar a história dele, está no versículo 6. Ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado, e parece de novo que nós estamos com a espinha na garganta, porque essa confissão não fica bem na boca do homem que o próprio Deus disse que era o cara mais piedoso da sua geração. Essa confissão fica na boca de um assassino, de um ladrão, de um mentiroso, mas na boca do homem mais piedoso: eu me abomino no pó e na cinza. Se o pastor da igreja chegar no culto da noite, no culto da manhã, a igreja é reunida e falou: meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu me abomino no pó e na cinza.
Os irmãos vão pensar: ih, aconteceu coisa feia, deve ter acontecido alguma tragédia na vida do pastor. Como é que você vai entender isso? Me permita explicar. As pessoas que mais choram e sofrem pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Há poucos dias eu li numa história triste aqui de São Paulo, um cidadão pistoleiro de aluguel, recebeu R$5.000 para matar uma pessoa que ele não sabia quem era, nunca tinha feito mal para ela. Ela foi lá, deu 4 tiros na pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu, sem drama de consciência. Quem está mergulhado nas trevas não tem consciência de pecado. Mas se você está na presença daquele que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciente de que você é pecador, mais certo você está do seu pecado. Então preste atenção. Se você encontrar um crente que está sempre rasgando elogio para si mesmo, sempre fazendo propaganda da sua santidade, de que ele é isso, que ele é aquilo, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais consciência você tem de que você é um pecador. Agora preste atenção. O que mudou aqui não foi a realidade não. Jó está doente, Jó está falido, Jó está enlutado, Jó está abandonado pelos amigos, acusado por eles, e a mulher desse morre, cara, morre. O que mudou aqui foi o conceito, o entendimento. Mas qual é a chave da virada desse livro? Qual é a chave hermenêutica da restauração de Jó? Está no versículo 10, confira comigo por favor. Olha o que está escrito aí: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Você já perguntou por que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Por quê? Me permita uma pergunta para esclarecer. Eu acho que vocês são mais espirituais do que eu. Acho que isso não acontece com vocês. Mas alguém fala mal de vocês? Ou vocês já chegaram naquele estágio espiritual que ninguém mais fala mal de vocês? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Glória a Deus, estão falando mal de mim, louvado seja. É assim que você reage? É? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos disseram: você é um ladrão, você é um adúltero, você é doido, cara, você é louco, Deus matou seus filhos, você é louco, você é doido? O que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram assim: você só ficou rico, Jó, porque você é um ladrão, você roubou dos órfãos, você roubou das viúvas? O que vocês acham que ele sentiu? Vocês acham que ele ficou feliz? O que ele fez? Ele se queixou, ele se defendeu. Agora, quem se queixa e quem se defende, às vezes, o que tem no coração? Mágoa, dor, tristeza. Sabe o que Deus está falando com Jó? Você quer ser curado, meu filho? Você quer ser restaurado, meu filho? Você quer um recomeço na sua história, meu filho? Saia desta arena da defesa e entre na brecha da intercessão. A Bíblia diz que você não consegue orar por uma pessoa e ter mágoa dela ao mesmo tempo. E quando ele começou a orar, Deus restaurou a sorte de Jó e deu para ele em dobro tudo que antes ele possuíra. Agora notem vocês que o diabo quis destruir as 5 principais áreas da vida de Jó. Sabe o que Deus fez? Restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir. Primeira área que Deus restaurou, irmãos, foi a saúde. Olha o versículo 16. Deus deu para Jó mais 140 anos, a ponto dele ver os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Com um detalhe: as filhas dele eram as meninas mais bonitas daquela terra.
Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, está aqui hoje. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Ele cura, Ele restaura a saúde, Ele levanta o homem do leito de um hospital, de um CTI, Ele dá sopro de vida, onde a morte já estava com as suas unhas enfiadas em você. A segunda área, irmãos, que Deus restaurou, foi a área financeira. Olha o versículo 10 comigo. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O versículo 12, se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus literalmente deu em dobro. Eu quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui hoje. Muita gente nessa pandemia, irmãos, fechou o seu comércio, sofreu abatimento e queda na sua vida financeira, enfrentou lutas, prejuízos, reveses. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso, não só para levar você onde você estava, mas para levar você além de onde você estava, porque Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restituiu, meus irmãos, está aí no versículo 8, para as suas amizades, seus amigos. E eu acho incrível, porque Deus chega para os amigos de Jó e diz assim: olha, vocês lembram aquele homem que vocês acusaram? Pois é, aquele homem que vocês acusaram é mais justo do que vocês. E para eu restaurar vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês acusaram, para ele orar por vocês. Porque a oração daquele homem que vocês acusaram, que eu vou ouvir para restaurar vocês. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Deus está honrando Jó e nos ensinando uma lição. Eu vou lhes dizer uma frase agora. Se vocês esquecerem tudo que eu falei, mas se lembrarem desta frase, me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou os amigos de Jó. Mas a quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. É curioso, pastor Henrique, que há alguns estudiosos que dizem que o Jó casou de novo com outra mulher. A Bíblia não diz isso. E porque a Bíblia não diz isso, eu não posso crer que isso tenha acontecido. Agora eu só quero que vocês pensem comigo um pouquinho. Se Jó fosse brasileiro. Só um pouquinho. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele disse assim para ele: morre, homem, morre! Agora o Jó está curado, duplamente rico, na crista da onda, no topo da pirâmide social. Se ele fosse um brasileiro, o que vocês acham que eu diria para ela? Morre, mulher, morre! Eu diria: a fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Quero dizer para você que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é especialista em pegar cacos quebrados e fazer um vaso novo. Não há casamento tão ruim que Ele não possa restaurar. Ele é o Deus da restauração. Ele devolve o prazer, Ele devolve a alegria, Ele devolve o amor, Ele devolve o romantismo, Ele devolve o cenário de beleza. Há pouco tempo uma mulher me procurou, pastor, e disse assim para mim: pastor Hernandes, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto, perguntei: o que foi? Eu estou me divorciando.
Está claro ou precisa botar legenda? Falei, é mesmo? Falei, por quê? Ela me fuzilou com um olhar e disse, secou. Secou. Eu falei, secou? Uai, mas se secou, tem esperança? Você não leu lá na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus pode fazer florescer o que está seco aí no seu coração. Ela olhou brava para mim e disse, pastor, o senhor está ficando maluco, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Morreu, acabou, morreu. Falei, morreu? Ué, mas se morreu tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita o sentimento que está morto no seu coração. Falei, pastor, o senhor ficou doido mesmo. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, nada. Falei, acabou, filha? Ué, mas se acabou tem esperança? Você não leu lá na Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até o que não tem mais aí. Você não vai divorciar não, você vai orar comigo 15 dias, depois você volta aqui, não vamos conversar. Depois de 15 dias ela voltou. Falou, pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está curando meu coração, renovando os meus sonhos, o meu casamento está sendo salvo. Com Deus tem esperança, com Deus tem saída, com Deus tem restauração. A quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Você lê no capítulo 1, versículo 2, que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E você lê em Jó 42, 13, que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Alguém diz então, pastor, não foi em dobro. Porque se ele tinha 10 filhos antes, quanto ele devia ter agora? 20, né? Vamos entender isso melhor? Nós usamos determinadas afirmações na nossa vida cristã que não deveríamos usar. Nessa pandemia, por exemplo, alguém diz, pastor, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu avô, eu perdi minha avó, eu perdi meu filho. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho único, e um amigo veio lhe dar um abraço e disse, meus pêsames, é doloroso saber que o senhor perdeu o seu filho. E o pai, com lágrimas nos olhos, disse, não, eu não perdi meu filho, eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. O meu filho está com Jesus, meu filho está no céu, eu não perdi meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Este é o nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém.